Uma aula da nossa unidade de fundamentos de usinagem, certo? Vou compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, a gente está aqui no nosso segundo encontro, né, da unidade curricular de vocês, de fundamentos de usinagem. Essa unidade curricular aqui vai até o dia 25 de agosto, certo? E aí, dentro desse intervalo, né, a gente vai ter um período aqui de férias de vocês. Então, semana que vem a gente tem mais um encontro, depois vocês entram em um recesso, né? E retornam aqui só dia 22/7, ok? O envio das atividades de vocês aqui, vocês vão poder enviar, né, até o último dia, certo? Lembrando que essa unidade, ela é a última do primeiro módulo de vocês, né? Então, vocês estão aqui, certo? Então, essa é a estrutura curricular de vocês, né? É como se fosse ali o itinerário pedagógico de formação de vocês no curso de técnico em mecânica. Vocês estão vendo, né, a segunda unidade curricular do módulo básico. Então, lembrando que a metodologia Senai, né, ela trabalha com a divisão do curso em módulos, né, e cada módulo tem a sua unidade curricular. Dessa forma, em cada unidade curricular, você desenvolve certas habilidades, né, certas capacidades de resolver problemas relacionados na sua área ali, no seu campo de atuação. Então, quando vocês estão, né, na última unidade curricular para fechar o módulo, vocês têm que ter essa certa celeridade no envio das atividades, porque quando vira o módulo, né, quando passa do módulo básico para o módulo específico, vocês não têm acesso nem oportunidade de enviar mais as atividades, né? Então, devem ficar aí realmente atentos a essas datas, certo? E os encontros presenciais de você, né, de vocês. Então, nesse sábado, né, sábado passado, vocês tiveram o primeiro encontro presencial e o próximo encontro, né, vai ser no próximo sábado, né? Então, vocês têm mais um encontro presencial. Só lembrando, né, que a somatória de pontos do presencial com a somatória de atividades enviadas aqui na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, totaliza, né, os 100 pontos ali. Então, é um somatório, né? Então, vocês têm que fazer as atividades aqui do online e têm que ir no presencial para conseguir realmente a nota ali, para não ficar nem de recuperação, nem retido nessa unidade, certo? Então, vamos voltar aqui, né? Vamos relembrar o que que a gente comentou na aula passada. Então, na aula passada a gente viu, né, sobre os processos de fabricação, a diferença entre os diferentes tipos de processo de fabricação, quanto à remoção de material, quanto à mudança de forma, se eu tenho, né, adição de determinados materiais, e a gente começou a ver, né, a estudar melhor aqui os processos de usinagem, que são aqueles processos em que eu altero a geometria, né, da minha matéria-prima com remoção de material, certo? E aí a gente viu, né, os principais movimentos de corte que estão relacionados ao processo de usinagem, os movimentos de usinagem, na verdade. Entre eles, né, a gente tem os movimentos de corte, certo? Os movimentos de avanço e a gente tem os movimentos de profundidade. No movimento de corte, se vocês lembrarem, né, da aula passada, é aquele tipo de movimento que efetivamente realiza, né, o cisalhamento ali, que a gente fala cisão do cavaco, que é esse sobremetal, e ele retira esse sobremetal da superfície, né, dos nossos materiais, certo? Então, o movimento de avanço, né, o de movimento de corte, eles são aqueles responsáveis ali pela remoção do material. E ele pode ser realizado tanto, né, pela nossa peça, quanto pela nossa ferramenta, certo? Então a gente tem, né, que esse movimento ele pode ser realizado
pelo objeto ou pela ferramenta de corte, sendo esses movimentos relativos entre uma parte e outra, certo? E a gente viu o movimento de avanço, que é aquele que possibilita a retirada do material, né, nas voltas seguintes, ou seja, o movimento de corte, ele retira material em um passo, né, do nosso movimento de usinagem. Já o movimento de avanço, ele possibilita a continuidade de retirada desse material. É ele que dá ali, né, a chamada espessura do nosso cavaco, certo? Então, esse movimento ele é indicado, né, através da sigla MA, certo? E a gente viu os movimentos de profundidade, certo? Então, nos movimentos de profundidade, é aqueles que permitem, né, a regulagem do corte, ou seja, o quanto de material eu vou retirar em um movimento de avanço, certo? Em um movimento de usinagem. Então, ele que dá ali realmente espessura, né, do nosso cavaco, ele que vai dar a largura do cavaco, a espessura de material sendo removido, certo? E a sigla, né, a indicação dele nos movimentos, né, tanto em catálogo quanto em manuais, é chamado de MP, que é realmente movimento de profundidade, certo? E aí, então, né, a gente viu que movimento de corte, ele gera o comprimento do nosso cavaco, certo? O movimento de avanço gera a espessura do cavaco e o movimento de profundidade gera a largura desse cavaco, certo? Então, a associação desses três tipos de movimento gera para a gente o processo de usinagem, né? Em que a gente vai dar aquela forma final ao objeto, certo? Então, para a gente relembrar esses conceitos, né? A gente vai fazer aqui algumas atividades para ver se ficou realmente fixado, né, na mente, na memória de vocês, os principais tipos de movimento do processo de usinagem, certo? Então, no exercício um aqui, a gente viu que o processo, né, ele tem, pede para a gente observar um processo de usinagem indicado na figura e pede para a gente completar a frase abaixo, né? Então, a frase é: o movimento do corte está indicado por qual número, né? Então, se a gente olhar aqui, esse processo, né, eu tenho um movimento aqui realizado, sendo numerado, né, pelo primeiro número aqui, número um, outro movimento sendo representado pelo número 2 e outro movimento sendo realizado pelo número 3, certo? Se a gente nomear, né, dar nome aqui às peças, aos bois, então a gente tem, né, esse é o nosso objeto, esse é o eixo da nossa peça, certo? A gente nota aqui um movimento rotativo, certo? E esse movimento aqui, ó, ele é um movimento linear na direção axial, né? Ou seja, na direção longitudinal do nosso eixo. E a gente tem outro movimento linear agora na direção radial. É o movimento linear axial e movimento radial linear, certo? Então, o movimento indicado pelo nosso número um é o nosso movimento de corte. Movimento, movimento de corte, certo? Ou seja, esse movimento rotativo que vai gerar ali a primeira cisão, né? O primeiro cisalhamento do cavaco, tá vendo? Então, se a nossa peça ele realizar apenas uma volta em torno desse eixo, eu retiro uma certa quantidade, né, de material, certo? Se eu não tiver associado a esse movimento de corte um movimento de avanço, esse processo de usinagem ele não tem continuidade. Por quê? Porque a primeira revolução aqui do nosso objeto, né, eu vou retirar esse material. Nas próximas voltas desse objeto, eu não tenho mais material para ser removido, certo? Se eu não associar tanto um movimento
de avanço quanto um de profundidade, certo? Se eu realizo um movimento de profundidade, eu tiro mais material, né, nesse sentido aqui, né? Eu vou diminuir o diâmetro aqui. Se eu tenho um movimento de avanço associado, eu retiro o movimento, né? Eu retiro o material ao longo do comprimento dessa peça. Ou seja, o meu 2 aqui, ó, é o nosso movimento de avanço. E o 3, né? Esse movimento linear radial é o nosso movimento de profundidade, certo? Então, o movimento de corte, ele está indicado pelo número 1, ok? Já nesse processo, né? Então, a gente vai ver mais para frente, detalhado, os tipos, né? Os subtipos, os subprocessos dentro do processo de usinagem. A gente acabou de ver, né, em detalhe os movimentos referente a um processo de torneamento, certo? Agora, essa figura, ele é referente a um processo de usinagem de aplainamento, certo? Então, aqui eu já tenho, né, associação de três movimentos lineares, ok? Em que eu tenho, né, aqui nosso objeto, certo? A nossa ferramenta de corte. E aí eu tenho nessa ferramenta de corte, o movimento que ela faz vai fazer, né? Vai provocar a primeira retirada de material, ou seja, a primeira cisão desse cavaco. Então, o número um aqui, ó, ele é o nosso movimento de corte, certo? Ou seja, esse movimento linear aqui nessa direção, né? Então, nessa direção aqui é que vai promover a retirada do nosso material. Então, ele é um movimento de corte, certo? O nosso objeto se deslocando aqui na direção do número 2 vai provocar, né, a continuidade desse movimento, né, desse processo de aplanamento. Ou seja, o nosso 2 é o movimento de avanço, certo? E o 3 então, né, que vai me ditar o quanto de material aqui, ó, que está sendo removido em cada passo, né, desse percurso, é o nosso movimento de profundidade, certo? Então, o movimento de profundidade está indicado pelo número 3, certo? E aí vamos ver aqui então a combinação, né, com a alternativa agora em um processo de fresamento, certo? Então a gente vai ver mais detalhadamente para frente. Então, nesse processo de usinagem indicado nessa figura, a gente precisa assinalar com um X a alternativa correta, certo? Os movimentos um, 2 e 3 correspondem à sequência. Então vamos lá, ele pede para a gente nomear cada movimento de corte representado aqui, certo? Então vamos identificar nosso objeto, né? Nossa peça aqui sendo representada, né? Vamos colocar aqui o objeto. A gente tem nossa ferramenta de corte, né? Então essa é a nossa ferramenta. Note que ela é uma ferramenta multicortante, né? Ou seja, ela é a associação, né, a junção de diversas ferramentas monocortantes, ou seja, várias lâminas de corte, certo? Então, essa ferramenta de corte, ela tem um movimento rotativo, enquanto, né, os demais movimentos aqui são movimentos lineares. Então, essa ferramenta, quando ela realiza um movimento, né, de giro aqui, ela que vai promover a primeira remoção de material, ou seja, a primeira cisão desse cavaco, certo? Então, o nosso 2 é o nosso movimento de corte, certo? Então, ao girar essa ferramenta, certo? Em uma determinada velocidade de corte, a gente tem essa remoção de material. O nosso objeto, né, andando aqui, realizando o movimento na direção indicada pelo número um aqui, né, e vai promover a continuidade dessa remoção.
Ou seja, esse movimento indicado pelo 1 é o nosso movimento de avanço, certo? Já o 3, né, vai me determinar o quanto de material essa ferramenta, né, os cortes, as lâminas dessa ferramenta vai retirar. Ou seja, então o 3 é o nosso movimento de profundidade, certo? Então, a sequência, movimento de avanço, corte e profundidade. Então, vamos procurar aqui. Então, avanço, corte e profundidade, ou seja, a alternativa C, certo? Aqui a gente tem também, né, novamente, um processo de torneamento, certo? Então, eu faço aqui um torneamento interno da nossa peça, certo? E aí essa peça está realizando um movimento rotativo, né? Então, esse movimento rotativo em relação, né, à ferramenta de corte é que remove, né, que promove a remoção do material, certo? E o movimento 2 aqui, ó, é o nosso movimento de avanço, certo? Então, esse movimento de avanço que vai dar continuidade, né, à remoção do meu material. Ou seja, então, quando essa peça gira, né, sem movimentar a nossa ferramenta de corte, eu retiro um material, né, ao longo desse diâmetro. Quando eu avanço essa ferramenta, né, eu promovo um movimento que para frente, retilíneo para frente, eu retiro mais material, né, no diâmetro subsequente. Ou seja, então ele vai dar essa continuidade da remoção de material. Então, o movimento de avanço está indicado pelo número 2, ok? Então, o entendimento, né, dos movimentos de rotação, dos movimentos de usinagem, vai nos dar capacidade para entender os processos de usinagem, certo? Por quê? Porque a associação, né, desses tipos de movimento que vai dar a forma final para nossa peça, certo? Então, esse conjunto de movimentos destinados à remoção desse material, certo? Do sobremetal, quando a gente está usinando peças metálicas, é chamado de processo mecânico de usinagem, certo? Onde a gente emprega uma ferramenta para fazer a retirada desse material, certo? Então, esses processos mecânicos têm a finalidade de conferir a forma, a dimensão e o acabamento superficial da nossa peça, ok? Então, os movimentos de usinagem, eles são executados de acordo com o processo empregado, certo? Então, por exemplo, né, a gente viu, para eu executar uma peça cilíndrica, eu vou precisar ter o quê? Um movimento de corte rotativo, certo? Já quando eu preciso executar uma peça plana, eu vou precisar de um movimento de corte linear. Então, o formato, né, da peça que eu vou ter vai me ditar quais tipos predominantes de movimento a ser utilizado naquele processo. Então, se eu preciso fazer um eixo, né, eu vou utilizar um processo, um subprocesso de usinagem em que o movimento de corte é rotativo. Já se eu vou precisar, né, fazer um processo de acabamento superficial ou de uma remoção de uma superfície plana, eu já utilizo, né, processos como aplanamento, em que eu tenho ali, né, um movimento de corte sendo executado pela ferramenta em um movimento retilíneo, né, na direção ali que eu preciso, certo? Então, todos esses processos de usinagem, eles são padronizados, certo? São normatizados por uma norma, né, que aqui no Brasil é a NBR 6175. Então, por meio dessa norma, as indústrias, né, seja brasileira, seja estrangeira, adotam a mesma denominação e classificação para os processos de usinagem. E qual que é a importância da gente ter essa padronização, né? É realmente para facilitar os nossos processos de comunicação e intercâmbio de informação. Ou seja, eu pegar, né, por mais que eu não consiga ler determinada língua, de um país de fora, ao ver, né, certas nomenclaturas, certas padronizações de desenho, eu vou conseguir entender e interpretar aquela leitura ali. Então, isso garante esse processo de intercâmbio de informações.
Eu garanto a confiabilidade do nosso produto, ou seja, eu garanto, né, que aquele produto foi submetido ao processo adequado de usinagem, certo? E, de acordo com essa mesma norma, a gente tem inúmeros processos de usinagem, certo? Que vão se subdividir em subprocessos, certo? Então, eu vou ter os processos de usinagem sendo dividido em outros processos, né? Micros ali. Então, eu tenho o macro, que seria o processo de usinagem, e eu tenho os outros subprocessos, que vão formar, né, o nosso processo mecânico de usinagem, certo? Então, a opção, né, eu adotar um ou outro processo vai depender de diversos fatores, como o formato da peça que eu desejo, né, a exatidão dimensional que eu preciso. Então, quando eu falo, né, em exatidão dimensional ou uma exatidão geométrica, eu já envolvo ali a questão de montagem de conjuntos mecânicos, certo? Então, quando eu produzo peças que vão ser utilizadas em um processo de montagem, né, eu preciso ter essas peças com o máximo de exatidão possível, né, a determinado meu tipo de aplicação com o meu desenho técnico. Então a gente sabe que eu não consigo uma exatidão 100%, ou seja, a minha medida real nunca é 100% igual à nossa medida nominal, que é aquela medida constante ali no desenho técnico. Então a gente trabalha com faixa de erros toleráveis, ou seja, a gente tem, né, certos valores de tolerância dimensional e tolerância geométrica. Para quê? Para garantir os nossos processos de montagem, certo? Para garantir também que as nossas peças sejam intercambiáveis. Ou seja, se, por exemplo, o meu parafuso quebrou, né? E eu preciso substituir esse parafuso. Então, eu posso, né, pegar um determinado parafuso com as mesmas dimensões, né, que foi produzido em série e conseguir fazer a montagem naquele equipamento, certo? Então, para isso, a gente tem as tolerâncias dimensionais e as tolerâncias geométricas, para garantir que eu consiga pegar esse parafuso, né, comprar ele em um determinado mercado e substituir, sabendo que ele vai encaixar naquela nossa montagem, certo? E o acabamento superficial, ele vai ditar ali, né, as características realmente da superfície, ou seja, o nível de rugosidade que eu quero para aquela superfície. Então, a gente vai conhecer agora as principais características dos processos mecânicos de usinagem, conforme classificação e divisão da NBR 6175. Então, o primeiro processo a ser estudado é o processo de torneamento, certo? Que é um processo empregado quando a gente quer superfícies cilíndricas, planas e cônicas, né, de diversos diâmetros. Então, superfícies cilíndricas é realmente com uma seção transversal em formato de círculo, né, em que eu vou ter um determinado diâmetro, certo? E esse diâmetro ele é constante ao longo de todo o comprimento da minha peça. Então, eu tenho peças cilíndricas. Então, por exemplo, se eu tenho, né, um eixo aqui, certo? Eu sei, né, que se eu passar determinados planos de corte em vários pontos desse eixo, eu vou sempre ter, né, áreas ali, seções transversais cilíndricas, certo? Sem ter alteração no diâmetro dessas seções. Já quando eu tenho peças cônicas, né? Eu já vou ter peças ali com diferentes diâmetros, né? Ao longo da seção transversal da peça. Então, se eu ver, né, o diâmetro dessa seção aqui, se eu chamar de D1, e pegar o diâmetro dessa seção, que eu chamar de D2, a gente vai ter que o diâmetro 1, ele é maior que esse diâmetro 2, certo? Dando essa conicidade para a nossa peça. E peças planas. Então, eu consigo também obter peças planas aplicando o processo de torneamento, certo? Então, quais que são as etapas, né, de um processo de torneamento?
Então, a primeira etapa, a gente prende a nossa peça que a gente quer usinar em uma placa, né, do torno, ou seja, em uma ferramenta ali do nosso torno que fixa essa peça é chamada de placa. Então, se a gente vir aqui, né, e ver um pouco mais sobre essa máquina ferramenta ou máquina operatriz, a gente vê que o torno mecânico é essa máquina ferramenta, ou seja, esse conjunto mecânico que executa as operações de torneamento, ou seja, ele executa as operações de usinagem cilíndrica externa ou interna, certo? E a principal característica desse torno, dessa máquina ferramenta, é o movimento rotativo, né? Em torno aqui desse eixo principal que a gente chama de eixo árvore. Então, a principal característica é esse movimento rotativo contínuo realizado por esse eixo árvore, certo? E a gente tem, né, junto a esse movimento rotativo, um movimento, né, os movimentos conjugados aqui de avanço da nossa ferramenta de corte, certo? E esse avanço ele pode ser tanto na mesma direção do eixo principal, né, ou seja, paralelo ao eixo principal aqui, que a gente vai ter um movimento longitudinal, ou a gente pode ter movimento, né, dessa ferramenta de corte em sentido radial da nossa peça. E em termos de nomenclatura, né, das partes de um torno, a gente tem aqui o nosso cabeçote fixo, né, onde tem aqui o nosso eixo principal, nosso eixo árvore, certo? Então, onde a peça é fixada é nesse elemento aqui, ó, chamado de placa, né, do nosso torno, certo? Então, a peça é fixada na placa, essa placa gira com a mesma rotação do eixo árvore, certo? Se for uma peça com comprimento muito longo, em que eu precise apoiar uma de suas faces, a gente utiliza, né, o cabeçote móvel. Ele é móvel justamente porque ele pode deslizar aqui sobre o nosso barramento, né? E e dar apoio para essa peça, certo? O nosso carro principal, onde ele carrega o porta-ferramentas, né? E esse carro principal, ele executa um movimento longitudinal, ou seja, paralelo ao eixo principal aqui, certo? E a gente tem a possibilidade, né, de movimentos radiais dessa ferramenta, do porta-ferramentas, e eu tenho também, né, um movimento, a depender do nosso tipo de torno, um movimento aqui vertical também, né, dando a profundidade aqui do nosso movimento do torno, certo? Então, a gente tem esse carro principal, cabeçote móvel, cabeçote fixo. A gente tem a caixa Norton aqui, onde vai ficar todo o conjunto de engrenagens responsável pela transmissão de movimento para, né, os nossos guias aqui, né? Então, a gente tem os guias e a gente tem os fusos, né? Então, através dessa caixa Norton, aqui a gente tem, né, a transmissão desse movimento quando o torno funciona com movimento automático, certo? Então, o primeiro passo, né, em um processo de torneamento é fixar a peça, né, a placa do torno, certo? E a nossa ferramenta vai fixada ao porta-ferramenta do nosso carro principal, ok? Então, a peça que está acoplada ao torno gira, né? Então, esse movimento rotativo, ele tem uma mesma velocidade angular aqui do eixo árvore, ou seja, a nossa peça gira ao redor do eixo principal de rotação da máquina e desenvolve um movimento de corte. Então, uma das principais características do processo de torneamento, certo? Então, a peça que desenvolve o movimento de corte. Então, eu tenho aqui, né, que o eixo da nossa peça é concêntrica ao eixo principal, ao eixo árvore, certo? E essa peça ele gira, né, como eu coloquei aqui, com uma determinada velocidade angular ao redor, né, desse eixo principal. Então, ao fazer essa rotação, ela gera o nosso movimento de corte, ok? E a nossa ferramenta de corte, né? Então, essa aqui é a ferramenta de corte. Ela se desloca tanto em sentido longitudinal, ou seja, em um sentido aqui, né, indicado paralelo
Então a gente tem um paralelismo aqui entre o eixo árvore e o eixo, o movimento da ferramenta, né? Então ele se desloca no sentido longitudinal da peça, ou eu posso também ter um deslocamento aqui radial, né? Que seria nesse sentido, ok? Então, através desse sincronismo do movimento da peça e da ferramenta de corte, a gente obtém as superfícies desejadas, seja plana, cilíndrica, cônica, ali com os diversos diâmetros sucessivos, ok? Jean, até aqui alguma dúvida? Jean, até aqui tranquilo? Então, né, nas nossas imagens, né, aqui, a gente tem um torneamento sendo feito, né, para um cilindro externo. Então, a gente vai garantir aqui, né, uma usinagem da superfície externa, ok? Nesse processo aqui, nessa imagem, a gente já tem um torneamento interno aqui do nosso cilindro. Então, a ferramenta de corte, ela já entra na parte interna, né, na superfície interna do nosso cilindro e executa ali a remoção do nosso material. Eu tenho a possibilidade, né, do sangramento radial, ou seja, eu abro aqui um rasgo ou um entalhe, certo? Nessa peça, nesse determinado eixo, e aí eu vou ter, né, um diâmetro aqui e um diâmetro menor nesse entalhe, certo? Nosso torneamento cônico, ou seja, então eu tenho, né, essa conicidade sendo feita através do movimento, né, de corte aqui, do movimento de avanço da nossa ferramenta. Então lembre, né, que em superfícies desse tipo, a gente tem uma associação de movimento de avanço primário e depois um movimento de avanço secundário, né? Ou seja, nossa ferramenta aqui, ela executa primeiramente, né, um movimento retirando o material nesse sentido. Então, aqui é o nosso avanço primário. Depois, né, ela tem um movimento de profundidade ajustado e aí ela realiza um movimento de avanço secundário, certo? E então eu vou mostrar aqui, né, um vídeo para vocês de como que funciona um processo de sangramento radial, certo? Então, deixa eu ver aqui. Então, note, né, que eu vou primeiro fazer um faceamento da nossa peça, certo? Fez o faceamento, o corte já começa aqui a fazer o sangramento dessa peça. Então, note aqui, né, o entalhe sendo feito. A peça girando em torno do eixo, árvore do nosso torno, né? Ele executando o movimento de corte e a nossa ferramenta aqui, né, executando os movimentos de avanço. Então, realizando aqui o processo, né, de sangramento da peça. Então, aqui em câmera lenta, então, ó, o cavaco saindo, né, aqui da superfície, certo? E aqui a gente já tem, né, o processo de fazendo rosca ali no nosso cilindro, né? E aqui a gente tem um vídeo, né, de um processo realmente mostrando como se dá um processo de usinagem de um determinado eixo. Então, esse eixo da imagem, ele teve um desgaste, certo? Então, ele teve uma redução no diâmetro. Foi preciso a gente fazer um processo de adição de material, ou seja, então note que ele está cheio, né, de solda ali, de material depositado através do processo de soldagem. E aí a gente vai fazer, né? No caso aqui, o rapaz do vídeo vai fazer um processo primeiro de retirada, né? Desse primeiro material, para depois fazer o processo de rosca nessa peça. Então a gente tem, né? Primeiramente o desbaste, que é a remoção desse sobremetal
a mais aqui, que foi colocada através da solda, e depois, né, tem os movimentos ali para fazer o processo de rosca. Então, note, né, que da forma como está o eixo, ele está até desbalanceado, né, ou seja, tem uma distribuição de massa irregular, em relação ao centro de giro ali. Então, ele faz o primeiro desbaste desse material em um torno aqui convencional. Então, note, né, que ele está aqui no cabeçote fixo e a caixa de Norton mexendo em diversas, engrenagens ali, diversas manoplas, né? E agora ele já está fazendo, né, após o desbaste, fazendo o processo, né, de rosca desse material. Então ele pegou, né, na porca ali, mediu qual que era o passe dessas roscas e fez, né, executou o processo aí de rosca desse eixo, certo? Até aqui tá tranquilo, Jean? Então a gente entra agora, né, no processo de aplainamento, ou seja, é um processo que é utilizado quando a gente quer obter superfícies planas, né? Superfícies paralelas, perpendiculares e inclinadas, certo? Então, o processo, né, de usinagem por aplainamento é um nome até complicado de se dizer, ele é feito, né, por uma máquina operatriz. Então, quando a gente fala máquina operatriz, é aquele conjunto mecânico que executa o processo de usinagem, certo? Denominado de plaina limadora ou plaina de mesa, certo? E a ferramenta de corte desse processo é uma ferramenta monocortante, ou seja, ela tem apenas, né, uma superfície cortante. Então, o aplanamento das superfícies ele é obtido através de movimentos de corte retilíneos, né, que é feito de forma alternada, desenvolvido pela peça ou pela ferramenta, certo? Então, a ferramenta, nesse caso aqui dessa figura, né, executa. Então, a ferramenta aqui, ó, ela executa o movimento de corte, né? Então, o movimento de corte sendo executado aqui, e a peça, né, executa o movimento de avanço, certo? E aí, o conjunto desses movimentos, né, a gente tem a superfície desejada. Então, note, né, que em um passo, né, dessa ferramenta, a gente tem a remoção do material. Quando a ferramenta de corte retorna, né, à posição aqui de descanso, essa peça, né, essa superfície, ela executa um processo de avanço. E aí eu executo novamente um ciclo, né, aqui removendo o material no restante da minha superfície, certo? Esse aplanamento, ele pode ser usado também para a gente fazer, né, o a regulagem, né, regularizar a superfície dos rasgos de chaveta, ou seja, fazer realmente uma superfície, né, um recorte ali plano. Para quê? Para a gente colocar a chaveta, que é aquele elemento de fixação removível, né? Eu posso ter os processos de aplanamento sendo realizado em guias, certo? Em superfícies de revolução e diferentes processos ali, certo? Então, a gente tem aqui, né, um exemplo de um processo de aplanamento sendo feito por uma lima, né, planadora, né, uma plana limadora. Então, note, né, que a ferramenta aqui, ó, ferramenta de corte está realizando o movimento retilíneo de corte e a mesa aqui, né, a peça está realizando o movimento de avanço, certo? Então ela realmente realiza esse movimento, retirando o material e a peça avançando para dar a superfície plana que a gente quer, certo? Então vou passar aqui de novo. Então, essa máquina operatriz, né, ela é uma máquina relativamente cara e é um processo lento, né? Então é muito pouco visto, né, esse tipo de plana limadora. E a gente pode ter, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui, o aplanamento de rasgo de chaveta.
Então, esse daqui, ó, é um movimento de aplanamento, então dá para a gente ver melhor, ó, a questão do cavaco sendo gerado, né? Então, em câmera lenta, ferramenta executou, né, o primeiro movimento de corte, ela retorna à posição aqui, e aí, né, ela vai retirando o material. Note que nesse caso aqui, né, a gente tem uma morsa aqui, a ferramenta, o objeto que está sendo aplanado, ele está fixo, então, esse movimento aqui de deslocamento dessa morsa, né, ele provavelmente é de forma manual. Ou seja, quando chegar, na quantidade de material desejada que foi removida, a gente movimenta, né, essa morsa aqui, né, nesse sentido, da esquerda para a direita, para realmente remover o material na determinada peça, certo? E aí a gente vai ver, né, mais hoje o processo de furação, certo? Que é um processo empregado para obter furos, né? Peças com furos, certo? Então, quando eu tenho uma determinada peça, uma superfície que precise conter furos, a gente utiliza o processo de furação, certo? Nesse processo, a gente pode ter diversas máquinas operatrizes, ou seja, eu posso ter um processo de furação sendo feita em um torno mecânico com a devida adaptação, né? Eu posso ter furadeiras de bancada, furadeiras manuais, certo? Então, são diversas máquinas que conseguem executar o processo de furação, certo? Esse processo tem como ferramenta de corte as brocas, né? Então, a ferramenta de corte é chamada de broca, em que é uma ferramenta multicortante, ou seja, ela tem mais de uma direção, né? Mais de uma superfície de corte. Então, a escolha da nossa ferramenta, da nossa broca, depende do formato e da dimensão do nosso furo, certo? Então, para a gente fazer esses furos, geralmente, né, a nossa ferramenta, a nossa máquina, ferramenta desenvolve o movimento rotativo. Então, a nossa broca realmente gira em torno do eixo ali da máquina. E aí a peça ou a própria ferramenta vai se deslocar em um sentido, né, do furo ali, desenvolvendo esse movimento de avanço que é paralelo ao eixo da broca. Então, e, né, a gente tem a imagem do processo de furação em cheio, em que a nossa broca, né, está executando um movimento de rotação e também um movimento de avanço, certo? E aí a combinação desses dois movimentos gera o nosso furo na nossa peça, certo? Eu posso ter processos com pré-furação, ou seja, então eu faço um primeiro furo passante com, né, uma broca de diâmetro menor, certo? D1, e depois eu venho com a broca, né, no diâmetro que eu preciso do furo, de D2, certo? Realmente fazendo ali o processo de furação. Isso é feito quando eu tenho materiais ali com uma dureza muito alta, né, em que eu não quero estragar a nossa broca ou diminuir a vida útil dela. Então eu faço primeiro furos, né, com diâmetro menor, mais fáceis de serem furados, e aí eu vou, né, posteriormente fazendo esse processo até chegar no diâmetro que eu quero. E a gente já tem no mercado, né, brocas aqui que fazem a furação escalonada, ou seja, a própria ferramenta já tem diâmetros aqui diferentes, tá vendo? Então ela realmente, ao entrar na peça, ela vai gerando aqui, né, furação, como se fosse no sentido cônico, até chegar no diâmetro que a gente quer, ok? E, similar ao processo de furação, a gente tem um processo de alargamento, ou seja, que é utilizado para aumentar o diâmetro de um furo, né? Removendo aí nessa operação pouca parte do diâmetro. Ou seja, ele é diferente do processo de furação justamente porque ele remove uma pequena parcela ali, ele é realmente para eu fazer, né, o alargamento de um furo pré-existente. Então, ele remove cerca de 10 a 20% do diâmetro. Então, ele consegue alargar aquele furo ali cerca de 10 a 20%. Então, quando eu tenho a utilização de brocas com poucos, né, pouca superfície de corte, ou seja, por exemplo, com duas facas de corte, eu tenho, né, furos com uma qualidade dimensional
menor do que quando eu executo esse alargamento com ferramentas multicortantes. Ou seja, quanto mais facas, né, eu tenho na nossa ferramenta, melhor é a qualidade superficial, né, e dimensional do furo feito, certo? Então, a ferramenta multicortante ou a peça cujo diâmetro deverá ser aumentada, desenvolve o movimento de corte no sentido rotativo e realiza o movimento de avanço em sentido paralelo ao eixo de rotação, certo? Então, aqui, ó, a nossa ferramenta desenvolvendo o movimento rotativo e executando o movimento de avanço paralelo ao eixo da ferramenta, certo? Ao eixo de rotação. E a gente tem, né, para finalizar aqui, o processo de rebaixamento. Então, quando eu preciso de furos com diâmetros diferentes, né, e que sejam concêntricos. Então, quando eu quero, né, por exemplo, aqui, quando eu tenho, né, quando eu preciso esconder a cabeça de um parafuso, ou seja, quando eu vou unir esse elemento ao outro através de um parafuso aqui, e aí eu preciso, né, fazer escariar esse furo, eu utilizo, né, um processo de rebaixamento, certo? Então, ele consiste em girar a nossa ferramenta, em seguida realizar o movimento de avanço até a espessura, né, que a gente quer fazer esse rebaixamento, certo? Até a determinada espessura aqui, certo? E aí, né, a gente pode ter um rebaixamento guiado, um rebaixamento livre, certo? E aí, realmente aqui, né, um escariado, como eu disse, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar vendo aqui os processos de usinagem. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.